Olá, meus queridos, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, né? Bem-vindas a essa live surpresa que eu avisei rapidamente aqui nos nossos grupos, né? Do WhatsApp, do Telegram. Na verdade, para se falar um pouco, né? Comentar um pouco sobre os direitos dos usuários da saúde, tá? Eu fiz uma postagem, essa semana fiz uma live, falei algumas coisas. Citei essa carta, coloquei aqui nos stories, né? Coloquei no feed também aqui do Instagram, no Facebook também, né? Coloquei no YouTube falando sobre essa carta. Algumas pessoas não conseguiram fazer o download, tem dificuldade com a leitura, enfim. E aí, como o meu plantão está um pouquinho mais tranquilo, eu resolvi entrar aqui agora para comentar alguns artigos dessa carta, tá bom? Quem vai assistir pelo Face posteriormente também pode deixar os comentários, o YouTube também. Mas quem está aqui no Instagram poderá fazer as perguntas ao vivo, né? Boa tarde, Cleuma Honorato, boa tarde a todos que estão entrando aí. Quem for assistir também depois, gente, vocês podem deixar seus comentários, suas dúvidas, tá bom? Que eu vou respondendo também. Então, vou comentar, vou falar agora nesse momento sobre a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, tá? Essa carta, ela fala sobre os direitos que são garantidos para nós, independente se o serviço de saúde que nós vamos utilizar é público ou privado, tá? Então, independente se você vai procurar um serviço de saúde, se vai ser no SUS, se você vai procurar um médico do SUS, hospital no SUS ou hospital particular, a gente vai estar falando sobre os direitos tanto no setor privado quanto no setor público, tá? Essa carta, ela é uma portaria do Ministério da Saúde, a portaria 1820/2009, né? Ela é fruto da 14ª Conferência de Saúde e é pouquíssimo conhecida, né? Inclusive aqui no hospital, sempre quando a gente tem alguns problemas, e principalmente problemas de comunicação, né? Entre o usuário e entre a família do usuário, né? E entre os profissionais de saúde, eu sempre tenho que trazer à tona essa carta para que as pessoas entendam realmente quais são os direitos aí dos familiares, né, dos usuários em relação à saúde. Então, vou falar um pouco sobre eles, né? Se você não vai assistir ao vivo, deixe suas dúvidas, seus comentários, né, no YouTube, no Facebook, aqui no Instagram também, para que a gente entenda aí como que funcionam esses direitos. Como eu disse, eu vou citar alguns desses direitos, tá? Essa Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, ela é composta de 11 artigos. Eu não vou falar sobre todos eles, eu vou falar sobre os pontos que eu acho mais importantes. Por exemplo, né, vamos lá. No artigo 3º dessa carta, vai falar o seguinte: toda pessoa tem direito ao tratamento adequado, adequado no tempo certo para resolver o seu problema de saúde. E aí, né, vem falando aqui sobre algumas questões que são muito importantes. Eu vou citar algumas delas, né, e a gente vai conversando. Por exemplo, né, fala aqui o seguinte, que nós temos o direito, né, a informações sobre o estado de saúde. Então, você, independente de serviço público ou privado, você tem direito a informações sobre o seu estado de saúde de maneira clara, objetiva, respeitosa e compreensível. O que isso significa, né? Você está internado ou seu familiar está internado. E aí, muitas vezes, o que acontece? O profissional médico, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, o que for, muitas vezes eles se negam, né, a te dar informação ou trazem as informações de uma maneira muito rebuscada, muito complicada que você não entende. Então, por exemplo, agora na questão da Covid-19, né, você procura o hospital e você quer saber como está o seu familiar. E aí, de repente, você vai lidar com um médico ou com um relatório que não é claro, que vai te falar sobre aparelhos que você nem sabe para que funciona, parâmetros de exame que você nem sabe o que significa, né? E aí você tem a informação, mas você não tem, porque você não consegue assimilar. Então, você, enquanto usuário, né, ou enquanto acompanhante, enquanto familiar de alguém que está internado, que procura um serviço de saúde, você tem direito a informações objetivas e claras. Não é necessário que o médico dê uma volta ao mundo, o assistente social, a enfermeira dê uma volta ao mundo, não. Pode ser, se você quiser, né, os pormenores. Mas é importante que as informações sejam claras, que o que esse profissional fala seja inteligível para você. E o que acontece? Muitas vezes, né, o familiar sai, não entende nada do que o médico falou, ou se é a própria pessoa, né, que está internada. Muitas vezes ela não entende nada que o médico falou, mas ela se culpa, né, porque ela acha que ela deveria saber, que ela deveria entender, mas não, você não tem que entender termos técnicos. Nós temos que entender, porque nós estudamos para isso, você não.
Você tem que entender, né? A gente tem que passar para você as informações de uma forma que mesmo você sendo analfabeto, você consiga entender o que está acontecendo com você ou com o seu familiar. Então isso é o seu direito, né? Se um profissional passa uma informação para você que você não entende, você pode perguntar e falar, doutor, médico, enfim, né? Porque doutor, quem tem doutorado, você pode me falar de uma forma mais clara? Porque eu não estou entendendo. Eu preciso que você fale numa linguagem mais simples, numa linguagem que eu possa entender. E isso é o seu direito, tá bom? E aí fala sobre isso, né? Informações sobre o estado de saúde, de forma clara, objetiva e respeitosa, a respeito de. Aí eu quero falar sobre essas questões com vocês. Primeiro, possíveis diagnósticos, né? Quando você entra numa unidade de saúde, principalmente quando você é hospitalizado, né? Tem muitas vezes, né? O diagnóstico ele ainda não é fechado, mas tem um provável diagnóstico, tá? Esse provável diagnóstico, ou seja, vai ser investigado uma situação, o médico, quando ele faz uma primeira avaliação sua ou do seu familiar, ele já tem uma suspeita de alguma situação, tá? Já tem uma suspeita diagnóstica. Essa suspeita diagnóstica, você já tem o direito de saber. Então, muitas vezes, o que a gente observa no hospital? O paciente é internado, familiar internado, não sabe nem para que está sendo hospitalizado, não sabe qual medicação está tomando, ele simplesmente passou no médico, falou alguns sintomas e foi hospitalizado. E aí? Não tem noção do que pode estar acontecendo. Na verdade, é garantido para nós o direito, inclusive, ao possível diagnóstico, né? Por que eu estou sendo internado? Qual é o possível diagnóstico? Esse profissional tem que te falar. Segundo, diagnósticos confirmados. Então, você entrou na unidade, você tem um possível diagnóstico, você vai fazer exames, dependendo do seu caso, né? Exames laboratoriais, tomografias, etc. Dependendo de cada caso, né? Vão ser necessários alguns tipos de exames. E aí vai chegar num diagnóstico confirmado. Você tem que ser comunicado. Acontece muitas vezes quando a gente vai fazer uma visita ao leito e o usuário, ele não sabe, o paciente, cada um chama de um termo, ele não sabe nem o que ele está fazendo ali, ele não sabe qual o diagnóstico, ele não sabe o que ele tem, ele não sabe qual o remédio que ele toma. Isso não existe, ele tem que ser informado do possível diagnóstico e do diagnóstico confirmado. Confirmou? Você tem que saber, ou se você é cuidador familiar, né, você também tem que saber qual é o diagnóstico fechado desse familiar que você está acompanhando. Outro ponto, né? Também é garantido o direito aos tipos justificativos e riscos dos exames solicitados. O que acontece? Muitos exames que a gente faz, né, quando nós estamos hospitalizados, tem riscos, tem indicação, né? Ou seja, tem um provável diagnóstico que você tem o direito de fazer e você vai fazer um exame para confirmar se é aquele diagnóstico ou não. Então, você tem o direito de saber qual é esse exame, por que você vai fazer esse exame, o que está sendo buscado nesse exame, quais são os riscos desse exame, porque todo procedimento tem um risco e é importante que a pessoa saiba. Muitas vezes a pessoa é colocada, sabe, dentro de um aparelho para fazer um tipo de exame e ela não é nem informada sobre os riscos daquilo, e isso não existe. É garantido sim o seu direito a saber, né, quais são esses exames, por que estão sendo pedidos esses exames, enfim. E os riscos também, tá bom? Boa tarde, Irani, também. Seja bem-vinda, tá bom, cuidadora Irani? Muito bom ter você por aqui, tá certo? A Clarice também, que está aqui, boa tarde. Seja bem-vinda, Clarice. Vamos lá. Bom, resultados dos exames também é nosso direito. Parece-se uma coisa escandalosa, mas infelizmente, muitas vezes o paciente está dentro de um hospital, 10, 15, 20 dias, ele não sabe qual o diagnóstico, o médico pede determinados exames e ele não sabe o resultado, porque o médico volta, faz uma visita no leito e ele não fala, você colheu o exame laboratorial, saiu o seu resultado, né, o resultado hoje, e o resultado é esse. Muitas vezes o profissional não volta para dar esse feedback. Então, o usuário e a família não sabem se esse usuário está melhorando, se ele está piorando, o que tem que ser feito. E é muito importante que você saiba o resultado dos exames, até para que você, enquanto usuário, enquanto familiar, possa perguntar. E daqui para frente, né? Quais são os procedimentos que serão feitos? Quais são os medicamentos, né? As prescrições, os próximos exames? Você só vai ter esses questionamentos se você souber o que está acontecendo com você, se você está melhorando ou não, quais foram os resultados dos exames. Então, esse é um direito também, a gente tem que perguntar, tem que questionar. Outro ponto também, a questão da duração do tratamento proposto, né? Por exemplo, um paciente que está com determinado tipo de infecção, uma infecção urinária, uma pneumonia, enfim, são vários quadros aí.
quando o profissional ele fecha o diagnóstico, ele já sabe mais ou menos, né? Pelo menos qual é o primeiro ciclo de medicamentos, né? A duração desse primeiro ciclo de medicamentos, o que é esperado em relação às respostas, né? Quanto tempo mais ou menos, né, é esperado que esse usuário tenha uma resposta, tenha uma melhora no seu quadro, né? Quais são os dias de antibiótico, inclusive na internação hospitalar, quando o médico faz, ele também tem que colocar lá, né? Quantos dias de antibiótico, serão 7, 14, 21, enfim, tudo isso o médico já sabe. O que acontece é que muitas vezes ele não passa para o usuário, né? Isso pode aumentar? Pode ser que o paciente não tenha uma resposta, pode ser que troque antibiótico, pode ser que aumente, né, a quantidade de dias de antibiótico. Tô dando um exemplo de uma situação, tá, gente? Que são várias situações de saúde. E aí, o médico já tem uma noção da duração prevista. Então, isso também tem que ser dito. Qual é a duração prevista, né, dessa internação, desse tratamento, né, dessa medicação? Tudo isso também é direito nosso saber. Outro ponto também importante por exemplo, né, se você vai fazer exames, se você vai fazer algum procedimento, vai utilizar alguma medicação que vai te trazer um efeito colateral, que vai te trazer algum risco, que pode te trazer alguma consequência, isso também tem que ser falado, tá? Porque você, enquanto usuário, né, ou enquanto responsável pelo seu familiar, tem direito a optar, né, a fazer opções. Não, quais são os tratamentos que tem, quais são os riscos, e escolher se você quer maiores riscos ou se você quer menores riscos, né? Isso é um direito seu, então é importante que você saiba quais são esses riscos, quais são as consequências que podem surgir desses exames, desses procedimentos, para que você possa fazer a sua escolha, né? Deixa eu ver. Também você tem o direito a saber qual é o tempo provável de recuperação. Por quê? Quando você faz uso, você começa a fazer um procedimento, né? Começa a fazer uso de uma medicação, tem um prazo, né? A medicina trabalha muito com a ciência, né? Tem um prazo esperado ali para você obter determinada melhora. Então, isso também pode ser falado. Claro, mais uma vez, nós não temos controle sobre tudo. Então, muitas vezes o médico prescreve uma medicação, prescreve um tratamento. Imagina, né, que esse tratamento vai durar determinado tempo, pode ser que isso mude. Beleza, tá? Mas de início, já se tem uma ideia mais ou menos, então isso pode ser falado. Se isso mudar futuramente pelas condições de saúde, teve uma resposta melhor, teve uma resposta pior, o médico tem que trazer essas informações também para vocês, tá bom? A Cleuma colocou aqui, estou acompanhando uma paciente no hospital, tem agenda e anoto tudo, todos os diagnósticos do meu paciente. Exatamente. Por exemplo, uma infecção, né? Você pode perguntar lá ao médico, e aí, como que estão os exames laboratoriais, né? Perguntar, como que eu posso dizer para vocês? Se for falar tecnicamente cada parâmetro ali, vocês talvez não vão entender, mas pode perguntar aí, doutor, de acordo com os exames laboratoriais, essa infecção está melhorando, né? Está piorando? De ontem para hoje melhorou quanto? Ou não melhorou nada? Tudo isso vocês podem perguntar também. E como que está a pressão, né? Por exemplo, tem a rotina de enfermagem, né? O profissional vem aferir a pressão, vem ver a glicemia, vem ver o estado febril, né? Se essa pessoa está com febre ou não. Você pode perguntar também o que foi encontrado ali, você também anotar para que você consiga também observar, né? Olha, ontem, nos 3 últimos dias, a pressão aqui estava normal, 12/8. Agora já está caindo, né? Se você tiver um controle ali seu também como acompanhante, você vai poder estar debatendo isso como profissional. Até, por exemplo, né, o paciente apresenta febre. E aí você vai lá e fala com o médico, olha, tá apresentando febre, fala com o enfermagem, está apresentando febre. Muitas vezes isso não é registrado, o profissional saiu daquela enfermaria ali, vai para outra e esquece de anotar. E aí, se ele esquece de anotar, isso prejudica o tratamento. Foi o que aconteceu, por exemplo, né, com a questão do meu pai. Graças a Deus não prejudicou, mas a gente teve um pequeno problema, porque eu saí do hospital pela manhã, quando chegou no final da tarde, né, da tarde para a noite, meu pai apresentou febre. No outro dia de manhã ele ficou com a cuidadora, apresentou febre, e eu cheguei à noite. E esses 2 registros de febre não existiam no prontuário do meu pai. Então, assim, é muito importante que você também anote, né, tanto para você passar para o outro cuidador, né, porque às vezes tem essa questão de fica um cuidador de dia, fica um cuidador de noite, né? Se vocês têm uma agendinha para anotar, olha, hoje ele teve febre,
hoje a pressão estava assim, hoje de acordo com a enfermagem a glicemia estava assim, hoje ele estava apresentando um inchaço na perna. Tudo que você anotar, né, vai te ajudar para você unir essas informações junto com os outros acompanhantes, os outros cuidadores, ou se é você mesmo, né, numa situação em que precisa de cuidados de saúde, para que você possa levar essas informações para o profissional médico, para que ele possa fazer uma avaliação melhor da situação, né. A Irani colocou aqui, a gente tem que estar por dentro de tudo, é verdade, né? Os exames, né, os resultados. Gasometria é dolorosa. Teve um dia que meu pai teve que fazer 3 vezes, né? E tem que ser falado, a pessoa tem que estar preparada para o exame que ela vai fazer. Então, é obrigação do profissional informar. Você não pode, o profissional médico, qualquer profissional de saúde, né, a gente não pode agir como se aquela pessoa fosse um corpo, né? E submeter essa pessoa a determinados procedimentos sem que ela saiba nem o que está fazendo, para que está fazendo e por que está fazendo. Não tem lógica. Então, essa portaria fala muito sobre isso, né? Outra questão importante também é o seguinte, a questão da evolução provável, como eu falei. Então, qual que é a evolução, né? Por exemplo, o paciente teve uma erisipela, né? Aquela infecção que dá geralmente nos membros inferiores, nas pernas. Qual que é a evolução? Porque às vezes quando a gente não sabe, a gente se espanta, né? Por exemplo, né? No caso da erisipela, vocês que são cuidadores já devem ter visto, né? A evolução, dependendo do quadro que se chega, né? Da erisipela mais avançado, a evolução, por exemplo, o paciente vai começar a descamar a perna. Se você não souber, você vai ficar preocupado e às vezes, na verdade, aquilo é uma melhora do quadro do paciente, do usuário, né? Então, é importante que esse profissional, e ele é obrigado a falar sobre a evolução. Como que será a evolução disso aqui? A evolução desse tratamento? O que se é esperado? Para que você já saiba o que está acontecendo e tenha um maior controle ali, né, sobre a situação. Outra questão importante, essa aqui é muito importante, né? Por exemplo, eu sou idoso, eu sou lúcido, sou orientado, ou eu não sou idoso. Por exemplo, eu, Juliana, né, tenho 34 anos, vocês aqui, não sei quantos anos vocês têm, enfim, independente da idade, sou lúcida, sou orientada. Eu tenho direito, tá, de decidir se eu quero que os meus familiares saibam e sejam informados sobre a minha situação de saúde ou não, tá? Se eu, lúcida, orientada, digo para o profissional médico, olha, eu não quero que a minha família saiba sobre a minha situação de saúde. O profissional médico, ele não pode falar. Isso, inclusive, é assegurado também pelo Código de Ética Médica, né? E de todas as profissões. A não ser, no caso, por exemplo, criança, adolescente que está em situação de risco de morte. No caso de idosos que não são lúcidos, não são orientados, ou seja, idosos demenciados, com questões psiquiátricas, né? São pessoas que não têm mais condições de decidir por si mesmas e que tem aí um tutor, um curador, um familiar, alguém que é responsável. Então, nesse caso, esse familiar, esse responsável vai ser sempre comunicado. Agora, se é uma pessoa lúcida orientada, ela tem o direito a decidir se ela quer que a família, que o acompanhante saiba da situação de saúde dela ou não, tá? Então, isso é muito importante também. A Cleuma colocou, fiz um curso de farmácia para entender como agir com cada remédio, costumo ler as bulas e anoto tudo. Pois é muito interessante a gente aprender a ler bula de medicação. Inclusive, hoje se fala muito sobre a questão os protocolos que estão sendo utilizados, né? Na questão da Covid-19, aí se fala assim, mas não tem comprovação, esses medicamentos trazem vários riscos. Tem vários medicamentos que a gente toma que trazem riscos imensos. E a gente toma e a gente acha que não faz mal nenhum, né? E se a gente for ler bulas, a gente vai ver que trazem complicações, sim. Agora, é muito importante, né, para quem é cuidador, ter uma noção mínima aí de farmácia, né? Ou perguntar, que é o certo, perguntar ao profissional médico, mas às vezes nem ele mesmo sabe. Na questão das medicações, por exemplo, tem medicações que você tem que tomar em jejum, tem medicações que tem que ser durante a alimentação, vitaminas, por exemplo, né? Por exemplo, vitamina D. É importante que você faça o consumo junto com gordura. Então, não adianta você tomar a vitamina D em jejum. Então, tem questões assim que a gente precisa saber, que a gente precisa se informar, que a gente precisa perguntar, tá? E aí, às vezes, por exemplo, o cuidador troca o horário da medicação, bota o horário que dá na cabeça dele por conta própria. E isso vai trazer complicações, porque muitas vezes o medicamento não vai fazer o efeito que deveria fazer. Então, é importante a gente seguir direitinho e, na dúvida, sempre estar perguntando aí os profissionais, né? Como a Irani colocou aqui, ter o diário, isso é muito importante, né? Olha, o usuário usou medicação aqui.
teve um sintoma diferente. Amanhã eu observo que no mesmo horário que eu ofereço a medicação, ele tem uma resposta aí diferenciada. Então tem alguma coisa errada. Eu tenho que levar isso para o médico, né? E estar discutindo. Então, os profissionais de saúde têm que informar e vocês, enquanto cuidadores, têm que anotar tudo e perguntar e observar. Isso é muito importante, tá? Deixa eu ver o que mais que tem de importante. Em relação ao prontuário, eu queria muito falar isso com vocês, tá? Inclusive eu falei isso sobre a live. O que acontece? Todo paciente internado, usuário, né? Eu falo paciente, usuário, enfim, para mim tanto faz, importante é a forma, né, que eu trato a pessoa. A gente tem um prontuário que é atualizado todos os dias por todos os profissionais. Nesse prontuário deve estar o motivo da internação, né? Tem lá a IH, é lá o registro da internação hospitalar, onde tem que ser colocado o provável diagnóstico ou o diagnóstico, se já é fechado, ou seja, o motivo ali, a justificativa da internação. Ali tem que estar todos os dados de evolução clínica, né, de observação clínica. Todos os dias o médico tem que fazer a visita nesse paciente. Tem que tudo lá que o médico fala, que o médico observa, ele tem que registrar, tem que escrever nesse prontuário com uma letra que seja legível. Não sou médico, porque o paciente ele tem um prontuário que ele é multiprofissional, tá? Então, todos os profissionais vão estar ali registrando, todos que fazem atendimento a esse usuário. Então, nesse prontuário tem que estar essa justificativa de internação, a evolução clínica, né? O médico vai lá, faz a visita no leito, vê como que está o paciente, ele tem que registrar. Prescrição terapêutica, ou seja, aquela folhinha de prescrição de todos os medicamentos, né, que o usuário vai utilizar na internação, tem que estar nesse prontuário também. A avaliação dos profissionais, por exemplo, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, todos os profissionais têm que registrar ali nesse prontuário também qual a avaliação daquele dia, né? No caso de algumas profissões, por exemplo, serviço social, psicologia. Como são profissões que lidam com muitas questões de sigilo, né, que vão para além da condição clínica, muitas questões não podem ser registradas ali. Então, às vezes, o registro vai ser mais simples, porque o usuário vai ter um outro formulário, né, uma outra ficha de evolução que vai ficar nos arquivos desses profissionais, né, para que sejam colocadas as questões sigilosas, familiares, enfim, que não podem ser colocadas ali no prontuário único, tá? Mas nesse prontuário único tem que ter ali as avaliações, no caso de procedimentos cirúrgicos, né, riscos, tudo também tem que ser colocado ali. Se o paciente for fazer transfusão de sangue, né, por exemplo, aconteceu com meu pai, tem que ter registrado ali no prontuário também os dados desse sangue, a qualidade do sangue, né, a origem, sorologia ali desse sangue, prazo de validade, tudo tem que estar também no prontuário. Identificação das pessoas responsáveis pelas anotações. Às vezes acontece muito, o profissional vai lá, faz uma anotação da evolução do que ele observou ali no paciente, mas ele não carimba e não assina. Tem que ter carimbo e tem que ter assinatura, porque quando você, né, ou essa pessoa que você cuida for ter alta, você pode pedir a cópia desse prontuário, e ali tem que estar o registro de todas as evoluções de todos os profissionais com carimbo, para que a gente saiba quem fez aquela avaliação, né? Enfim, outras informações também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Sobre a questão das receitas, que é uma briga ainda até hoje, mas as receitas elas têm que ter não só o nome comercial, né? Por exemplo, os medicamentos eles têm um nome comercial e eles têm um nome genérico, que é a fórmula deles, né? Vamos dizer assim. E aí o profissional, né? O profissional médico, quando ele vai prescrever, ele tem que prescrever, ali tem que conter o nome genérico também dessas substâncias prescritas, né? E além disso, claro, indicação, né, da dose, do horário para você utilizar essa medicação. Tem que ter o nome legível do profissional, tem que ter o carimbo do profissional, tem que ter a assinatura, tem que ter a data. São coisas que tem que ter ali na prescrição. Deixa eu ver se tem mais uma coisa importante, né? Já falei da caligrafia legível. Sobre a questão de encaminhamentos, tá, gente? Eu vou fechar e vou abrir aqui para perguntas de vocês. Por exemplo, você ficou internado no hospital, ou você foi no hospital, numa unidade de saúde, e aí o médico fez um encaminhamento para você e para o seu paciente. Ele tem que fazer ali um breve resumo, porque às vezes o profissional fala assim, olha, então você tem que ir no ortopedista, tem que ir no neurologista, levar sua mãe, seu pai, enfim, esse idoso no ortopedista, neurologista. E muitas vezes ele só fala, primeiro erro, né? Ele tem que fazer um encaminhamento escrito, seja no serviço privado ou público, tá? Um encaminhamento escrito e com uma letra legível, é claro,
com um resumo da história clínica, porque é isso que vai fazer o outro profissional entender o que você está fazendo ali. Porque imagina, por exemplo, você ficou internado 30 dias, 40 dias no hospital, aí o médico fala assim, procura um neurologista, beleza. Você vai chegar lá no neurologista, você vai falar o quê? Você tem que chegar, pelo menos, com um resumo da sua alta. E isso o hospital também tem que entregar a você, no momento da alta, um resumo da alta, um resumo dessa história clínica, né? Dos possíveis diagnósticos, ou seja, daquilo que o profissional que avaliou primeiro, ele imagina que você possa estar sofrendo, qual um provável diagnóstico que ele imagina e que por isso ele está encaminhando para um profissional especialista, né? Então, resumo dessa história, o motivo do encaminhamento, deixa eu ver o que mais. E aí, identificação, carimbo, essas coisas todas são importantes, porque isso vai facilitar a vida desse idoso ou a sua vida quando você for no outro profissional, né? Porque aí ele já vai ter ali o resultado de alguns exames, de alguns testes que já foram feitos, e isso vai adiantar muito a sua vida. Agora, se você chega cru com esse idoso no especialista, ele vai começar uma avaliação bem do iniciozinho e vai dificultar cada vez mais, né? Chegar no diagnóstico. Bom, é isso. Tem várias outras coisas nessa carta, mas uma coisa que é muito importante, né? Quando alguém fica internado, você ou alguém da sua família, independente de serviço público ou privado, a gente tem direito à cópia do prontuário, tá? Então, o idoso internou, teve alta, peça a cópia do prontuário. Não importa, se ficou 1 mês, 2 meses internado, não importa, tá? Porque nesse prontuário tem todos esses registros. Então, vamos supor que esse idoso foi encaminhado, você, para algum outro profissional, e aí são necessárias algumas informações, por exemplo, quais as medicações que tomou, né? Teve alterações lá na hospitalização relacionada a alguma coisa, algum parâmetro laboratorial, tudo isso vai estar registrado no prontuário. Então é importante que você tenha. Eu tenho, inclusive, prontuários do meu esposo até hoje, né? Assim, né? Eu já posso até me desfazer, mas assim, ele internava e eu tinha cópia de todos os prontuários. E quando eu ia nos outros médicos, eu levava cópia desses prontuários, as informações mais importantes que o médico queria. Ele colhia ali, fazia o resumo dele e começava a fazer outras investigações, né? Então, isso é muito importante. O idoso ficou internado, você ficou internado, peça a cópia do prontuário. É um direito, seja no serviço público ou privado. E é muito importante para a evolução do tratamento domiciliar e para que essa pessoa, né, seja acompanhada em nível laboratorial com as informações adequadas da internação. Então, nunca se esqueçam disso, tá? Internou, quando tiver alta, peçam a cópia do prontuário, tá bom? É isso, né? Eu quero dar boa tarde a quem estava aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar a pergunta também. Se eu souber responder, eu vou responder, tá bom? Tanto quem está assistindo ao vivo quanto quem vai assistir depois aí. Eu acho que eu só vou conseguir colocar esse vídeo no YouTube amanhã, provavelmente, né? No domingo, porque hoje estou de plantão, não sei como que tá a velocidade da internet aqui. Mas quem for assistir posteriormente também pode deixar as perguntas que eu respondo por escrito, tá bom? Deixa eu ver, vou esperar um pouquinho para ver se vocês têm algum tipo de pergunta. Deixa eu ver, quem me chamou para o vídeo aqui? Alguém quer conversar ao vivo, gente? Se vocês quiserem conversar ao vivo também, posso chamar vocês aqui rapidinho, para a gente falar, para a gente bater um papo rápido. Tá bom? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. E aí, gente, enquanto vocês me dão um ok aí, se tá tudo certo, se tá tudo tranquilo... vou dizer para vocês que aos pouquinhos eu vou voltando à rotina de live, tá? Meu pai tá comigo na minha casa, então hoje eu estou aqui de plantão, né? Hoje ele está com uma cuidadora, mas ele está comigo direto. Eu mesma estou efetivando os cuidados diretos aí do meu pai, enfim, banho, alimentação, curativo, tudo. Estou fazendo tudo sozinha. E aí eu não estou com horários assim fechados, né, para lives, mas ao longo da semana eu vou voltando devagarzinho com lives, né? Vou trazendo algumas informações para vocês, assim, que sempre que vier coisas que eu considero que são importantes eu venho. Me pediram também sugestão de tema de live, falar sobre sonda, né, sobre cuidados com a utilização de sonda. Ainda vou preparar uma live sobre isso. Na verdade, eu vou tentar encontrar um profissional especializado da área, né, que possa estar comigo falando sobre a utilização de sonda, né? Eu pensei em falar com eu queria uma live com 3 profissionais aqui, na verdade. Um nutricionista, né? Um fonoaudiólogo, nutricionista, fonoaudiólogo e um fisioterapeuta.
Mas eu tenho que ver, tenho que me programar para isso ainda, porque tem algumas questões que são específicas de determinadas profissões. Então, eu posso vir aqui, posso falar de forma geral, mas podem surgir dúvidas mais específicas de vocês a respeito de questões que eu não vou ter domínio completo para falar, né? Que estão aí dentro do campo de outras profissões. Mas a gente vai buscando informações, né? Eu venho trazendo essas informações para vocês e a gente vai tirando pelo menos as dúvidas aí principais sobre esses assuntos, tá bom? Então é isso, eu acho que não temos dúvidas, né? Peço a você que vai assistir no IGTV depois, deixe seus comentários, diga se você gostou, deixe suas dúvidas. Você que vai assistir no YouTube, Facebook também, você que está assistindo aqui, né? Terminou, vai ficar salvo no IGTV, dê sua curtida, deixe seu comentário, diga se gostou, clica na setinha, compartilha, marca outras pessoas, tá? E vamos juntos chegar aí compartilhando informações com o máximo possível de pessoas, tá bom? Forte abraço para vocês e até a próxima live. Tchau, tchau.